Voltamos com Curas Quânticas Divinas e eu estou aqui com dois convidados maravilhosos que vão falar sobre esse assunto. São pessoas que passaram pelo processo, se desenvolveram e hoje são masters em curas reconectivas e reconexão. Vou apresentar para vocês Rogério Pérez. Tudo bom, Rogério? Tudo ótimo, Rogério. É um prazer estar com você aqui, um prazer estar no seu programa. Eu é que agradeço. Fico muito contente com a sua presença. Que é para a gente estar não só divulgando o trabalho, não só falando sobre o trabalho, mas aqui no seu programa, principalmente no seu programa. Muito obrigada. E Malu Nóbrega, tudo bom, Malu? Tudo ótimo, agora está melhor ainda. Muito obrigada. Estou aqui com você. Nossa, obrigada por vocês terem vindo. Vocês são pessoas que hoje trabalham formando terapeutas dentro da cura reconectiva e da reconexão, não é? Exatamente. A gente trabalha junto com o Eric Peer, né, pelo mundo afora. Nós já estamos no trabalho como mentores e TA, né, que seriam instrutores assistentes do Eric, né? Então a gente não faz esse trabalho não só no Brasil, como no exterior, quando o Eric está dando alguma formação, né? Aqui no Brasil a gente trabalha, além das formações, a gente trabalha com um mentor, que é uma coisa pós-seminário, né? As pessoas que passam pelo seminário, às vezes necessitam seria uma aula particular, né? E a gente vai lá trazer essas pessoas para o trabalho, colocá-las em dia para que elas possam ir em frente nesse caminho, né? Na cura reconectiva e na reconexão, né? Interessante. Antes de perguntar para vocês diretamente o que é cura reconectiva e o que ela pode fazer pelas pessoas, eu queria que vocês me dissessem o que vocês imaginam, o que vocês pensam, o que é curar, o que é curar-se. O que é para você, Rogério, o que é curar-se? Essa palavra cura aqui no nosso país, né? Aliás, na América Latina, eu falo muito isso, porque a pessoa tem muito na América Latina como sanação, na América Espanhola, né? E aqui no Brasil como cura, né? É muito mais amplo do que a gente imagina, né? Porque a cura não é um processo de, eu estou com uma ferida, eu quero curar, eu estou com um processo no estômago, eu quero curar, não. É uma coisa muito abrangente, muito mais abrangente, e a gente percebe isso nesse trabalho das frequências com a cura reconectiva, né? Porque quando você começa a mexer nisso, um processo, por exemplo, uma gastrite, não tem a ver unicamente com aquele processo do estômago, está ligado a uma coisa muito maior, sabe? A tensão, está ligado ao modo de vida, está ligado ao modo como eu atuo no mundo, né? E muitas vezes eu vou lá e tomo um remédio para curar aquela gastrite, não muda a minha atuação, sabe? Larga de ser uma gastrite para ser algum processo em outro órgão, sabe? Eu falo muito, costumo falar que às vezes a gente fica muito chateado com doenças, e doenças não vêm no sentido de maltratar a gente, elas vêm no sentido de fazer com que a gente volte ao que a gente é a nível essencial. Uhum. A gente perde isso, né? É uma oportunidade, né? Para você. Ela toca com uma campainha, tipo assim, acorda, rapaz. Volta a dançar, volta a andar de bicicleta, volta a namorar, volta a passear, volta a receber o pagamento da vida. Muitas vezes a gente está trabalhando, no sentido do trabalho que eu falo, às vezes se apurrinhar, né, com várias coisas, e a gente esquece de receber um pagamento da vida, que muitas vezes é passear no jardim, de mão dadas com minha mulher ou com meu esposo, tanto faz, né? Ou então ir lá tomar uma cerveja com um amigo, ou então ir lá jogar um futebol, dançar. Fazer coisas simples, entrar num fluxo, né? Porque na realidade, se a gente vivesse nesse fluxo, as doenças não chegariam ao plano físico, né? Antes de você trazer para o físico, a gente já perceberia que está fora do eixo. E você falou uma coisa interessante, as doenças não entrariam no plano físico. Sim. Então, quando a gente fala de cura, pois é, né? A cura vai além do físico. Isso aí é que eu queria chegar. Diga, então. Entende? Porque para mim, cura é você realmente conseguir perceber, ter clareza, ter acesso ao que você é a nível essencial, como ele falou. Uhum. Porque se você realmente se curar, porque os processos de cura não são de você me cura, são de autocura, são de liberar o teu potencial de cura. E quando o ser humano realmente se curar na sua totalidade, a doença não vem para o físico. Ele já vai estar num outro nível de consciência, onde ele consegue perceber que o fluxo dele saiu do lugar antes da doença penetrar no físico.
Então, a cura real, para mim, é você acessar esse potencial que você tem, que é pleno, que é essencial, que é a sua essência, e pegar ela e trazer para a Terra e manifestar ela no seu dia a dia. E para ajudar nesse acesso, estão surgindo vários tipos de cura. Sim. Por que estão aparecendo assim? Já estou, né? É por isso, então, que estão aparecendo esses tipos de curas, novas curas. A cura reconectiva é extremamente nova, né? Ela está, acho que há uns 20 anos, né, aqui no nosso... Desde os anos 90, né, que ela está no planeta, né? Quando a gente fala... finalidade, para vocês, quais são as finalidades de tantas curas diferentes, assim? Esses processos, a gente fala muito do holístico, né? O que é o holístico, né? É não ficar limitado ao corpo, é ir além, né? E o que a gente percebe com tudo isso? As pessoas começam a acordar, né? Não é uma coisa atual, mas o mundo tem muita coisa que está puxando, sabe? Quando a gente vê, a gente é capaz de ficar num computador o dia inteiro. E a gente esquece muitas vezes de ficar fora, né? Na televisão, são as notícias, então o mundo tem uma coisa que puxa. E do mesmo modo, nunca largou de ter, né? Quando a gente para, vamos ver como é que foi a Idade Média, como é que era lá para trás. Sempre teve o mundo sempre puxando as pessoas para fora num caminho. Mas a gente vê que com a modernidade isso fica mais acessível. E se a gente se larga, a gente começa a entrar nesse caminho do mundo. E a gente percebe que esses trabalhos visam muito isso. Acorda, desperta, volta para o que você é, sabe? A gente não tem que largar de viver o mundo, pelo contrário. O mundo está ali, sabe? A gente não tem que largar de se utilizar do mundo, mas deveria existir um equilíbrio, né? E esses trabalhos visam muito isso, trazer para um equilíbrio. Trazer a gente, fazer a gente acordar e lembrar que a gente não é só isso, a gente também é divino. E esse acordar é importante, né? E a cura reconectiva, onde ela se encontra nesse momento de todas essas curas vindo? Qual é o papel dela? Eu percebo o que me atraiu muito nesse trabalho. A gente trabalha com terapias desde os anos 80, né? Tanto eu quanto o Malu, desde os anos 80 a gente já trabalhou com inúmeras terapias no Rio de Janeiro, depois a gente começou a trabalhar pelo Brasil inteiro, sabe? E o que tem de interessante na cura reconectiva? Primeiro que é um processo muito libertador. Ele traz muita liberdade, por quê? Porque ele não trabalha com nada, no sentido de um incenso, um cristal, um sal grosso, uma música, nada disso. Então isso aí causa uma certa liberdade. Não tem nenhum tipo de ritual. Não tem nenhum tipo de ritual. E a outra coisa é o seguinte, ela traz muito tirar identificações. Você é capaz de terminar uma sessão e a pessoa, e aí, Rogério, o que você viu? Quanto menos identificação der para a pessoa, porque o trabalho é da pessoa, sabe? Então a identificação é dela. Não é minha. Se eu começar a falar ali, eu posso ter visto várias coisas e eu vou estar dando um padrão meu, que eu vou levar a pessoa aquilo dali. Então o trabalho, ele visa tirar identificações. E foi isso, sabe, que atraiu tanto a mim quanto a Malu. Porque a gente tinha uma busca muito grande nesse sentido, né? A gente, quando cansou de buscar nas várias filosofias que tinham aqui no Brasil, a gente saiu para fora do país, foi para a Índia, sabe? Então era uma busca muito de acessar algo mais grandioso, né? Que não fosse pré-condicionado, porque a grande questão de várias filosofias e de vários processos de cura é o pré-condicionamento. Não, para você acessar isso, você tem que fazer aquilo. Para você poder ter isso, você tem que dar aquilo. Para você ficar protegido, você tem que fazer isso. Para você ter alguma coisa na vida, você tem que fazer aquilo. Quer dizer, a pessoa está sempre dando o poder dela para outra pessoa. Para algo externo, ou para algo, algo ou para algo externo. Isso me incomodava muito. Tá? Quando eu fui para o seminário, que eu vi o trabalho da cura reconectiva, eu disse assim, bom, se isso acontece nesse nível, eu acho que eu ainda tenho jeito, porque eu já estava desanimada de tentar recursos e perceber que as pessoas não se libertavam, as pessoas ficavam dependentes de mim, do recurso, e as pessoas não iam viver a vida delas e não se empoderavam. Então, a grande questão que eu acho que a cura reconectiva traz é o empoderamento dessa pessoa que vem buscar o trabalho. E o terapeuta, o facilitador, né, que a gente não é terapeuta dentro desse trabalho, a gente facilita o trabalho, ele é um instrumento só daquele momento.
Porque o processo todo de empoderamento é da pessoa. É da própria pessoa. Então as pessoas falam assim, porque eu me curei. Muito obrigado. Muito obrigado não, esse poder é seu. Tá? E aí vem toda uma questão da filosofia do trabalho da cura reconectiva, que a gente vai falando, né, aos poucos, mas que envolve esse empoderamento. Inclusive o pagamento. Tudo envolve empoderamento. Uma coisa que é interessante nesse trabalho é um trabalho que ele visa tirar o medo. Quando eu tenho que confiar em alguma coisa, algum amuleto à minha volta, eu estou colocando a minha confiança ali. E se eu estou sem aquele amuleto? Eu perdi. Fica inseguro. E o que eu sou na realidade? Quando eu venho para cá, eu percebo que eu não tenho nada a perder. Eu sou a essência. A essência no invólucro, sabe? Então, se eu sou a essência no invólucro, o que eu sou realmente? Eu sou invólucro? Eu também sou invólucro, mas eu sou a essência. Então, as coisas começam a fazer com que eu tenha medo. Eu falo que a pior coisa que a gente pode ter como parceiro na vida é o quê? O medo, né? Se eu não tenho medo, eu começo a ir além. Se eu não tenho medo, eu vou lá e faço a prova tranquilo, porque o que eu posso perder? Nada. Eu vou perder, eu não tenho medo, sabe? Aí eu passo na prova. Se eu tenho medo, pode ser que eu não passe. Tudo leva uma questão. É aceitação, né? Porque então, a gente fica buscando sem aceitar o que é. Vocês falaram de cura reconectiva de uma maneira tão bonita. Eu gostaria que vocês explicassem melhor, resumidamente, o que é a cura reconectiva. É um trabalho feito com frequências, e essas frequências, quando elas entram em contato com o ser humano, elas reequilibram o sistema desse ser humano. Você está falando de que tipo de frequências? Vibracionais? A frequência é um conjunto de energias, tá? Que vibra numa determinada frequência. Tá. Essa frequência, em particular da cura reconectiva, carrega energia, luz e informação. Certo. Quando isso entra em contato com o campo vibracional da pessoa, isso leva a pessoa a uma faixa vibratória onde ela entra em contato com o que ela é a nível essencial. Entendi. E o que a gente é a nível essencial é perfeito. Esse contato faz com que ela abra o potencial dela de cura. E ela se cure do que tiver que ser, que a gente não tem como determinar, o trabalho não tem como ser direcionado, mas a partir daí ela vai ter na vida dela as alterações que são importantes para que ela entre nesse caminho da cura da sua própria existência, que pode estar em qualquer nível. A palavra cura traz muito para o nível físico, mas na realidade a cura é da existência e não do físico só. Você falou em energia, luz e informação. Que tipo de informação? Imagina a quantidade de informações que a gente tem a nível celular, sabe? Que a gente nem imagina que exista, né? Caramba, como é que pode? Quando você pega um cérebro, o que funciona, a hora que o batimento tem que existir, sabe? E como isso começa a se desorganizar com o que tem externamente, sabe? Então, isso aí é aquilo que a gente imagina que tem, né? Aquilo que a gente sabe que tem. As coisas que a gente nem imagina que existam lá fora. Então, esse tipo de informação vem. E essa informação, ela, no corpo físico, ela entra em nível celular, é isso? Exatamente. Sim, ela entra no nível do DNA mesmo, né? DNA. A gente, no DNA, a gente tem a nossa informação genética, não é isso? Tudo que a gente vive dentro do nosso sistema é informação. É a informação que um órgão manda para o outro, é a informação que o meu cérebro manda para o corpo, é a informação que o meu campo tem, eu desconheço. Tá? Então, essa informação, principalmente a nível do campo, que eu desconheço, eu não utilizo. Se eu não sei que existe, eu não tenho como utilizar. E essa informação é aberta, é como se você abrisse no teu canal, no teu funcionamento, um canal aberto para a clareza daquela informação que eu preciso naquele momento para a minha existência. E essa informação está no campo. Essa frequência também está no campo. Então ela mexe como se fosse um limpador de vidro e mostra para o ser humano isso. Isso foi uma coisa que foi muito assustador no início para o Eric, né? Quando ele teve acesso a essas frequências. O Eric, só para as pessoas de casa entender, o Eric é a pessoa que trouxe,
a cura reconectiva e a reconexão? Ele começou a ter acesso a essas frequências nos anos 90, né? Ele, imagina, médico, quiroprata, então é muito cartesiano, muito racional. E eu fico brincando que um médico americano, sabe, era mais racional ainda, que eu falo que se fosse um médico na Bahia, né, não seria tão, seria mais, mas é um médico americano. E aí, quando ele começou a ver pessoas se curando disso, vou passar por um processo que eu não sabia nem qual era o processo, né? Isso para ele era muito assustador. E mais assustador ainda foi quando ele começou a ver que isso mexia a nível de DNA. As pessoas mudavam todo um padrão que às vezes era da família inteira. A família inteira tinha algum processo. Processo e aí, de doença genética. Doença genética, exatamente. Nossa, que bacana. E aí os cientistas comprovaram isso para ele, antes com testes feitos em plantas, né? E depois com testes feitos em seres humanos mesmo. DNA de célula nervosa. E aí começou a ser provado que isso aí era real. Porque os primeiros testes foram feitos em plantas. Eles pegaram plantas e amassavam, a planta queimavam e depois testavam, faziam cura recognitiva naquela planta ali e começaram a perceber que o DNA se reorganizava. Entendi. Sabe? Isso, nossa, ele falou, caramba, o que eu estou recebendo? O que é isso? Fantástico. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Como as pessoas podem ativar a cura reconectiva, né? Podem ser curadores. E de que forma elas podem fazer isso? Isso é bem interessante, né? Também os cientistas realizaram testes, né? São duas formas que são bem básicas. Primeiro é o seguinte, a frequência está aqui, ela está no ambiente. Eu falo que é como se fosse, a gente não vê uma frequência, as pessoas estão falando celular, mas a gente não vê. Está passando aqui na nossa frente celular, TV a cabo, tudo, né? E a frequência é uma dessas coisas, está aqui. Então a gente aprende a perceber a frequência, sabe? É uma coisa bem interessante, como foi o nosso funcionamento, né? A gente aprendeu pelo livro. Não existia o livro no Brasil naquela época, a gente importou um livro da Europa e ao lermos aquele livro a gente ficou muito empolgado e ao final do livro mostrava como era, a gente ficou lá praticando. E vendo que era real, cara. Nós vamos mostrar, você está falando do livro A Reconexão? Vou pegar. Esse livro. Através desse livro aqui, que é o livro do Eric Pearl, exatamente. As pessoas podem, ao ler esse livro, entrar em contato com a frequência e acessar, ativar. Começar a perceber, porque na realidade a gente começou a perceber, começou a ter alguns resultados, mas quando você vai num treinamento, você percebe que o trabalho é muito além disso. Porque até o livro, a gente pensava que a gente que estava curando as pessoas. Tá? Entendi. Então a gente começou a ver que não era nada disso. Tem que começar a entender essa questão de ser um instrumento. Isso, num trabalho de cura, um facilitador apenas. Isso num trabalho de cura é até perigoso, acho que quando a gente começa, eu curo você, eu falo que, eu bato muito nessa tecla, né? Até por ter andado na Índia e visto aqueles mestres atuando lá, quando ele chegava para um discípulo, ele botava a mão lá, funcionava como um para-raio, né? Ele pegava realmente o karma daquela pessoa. Então se a pessoa está passando por um processo que é kármico, realmente aquela doença é kármica, ele pegava e tirava. Então, se eu sou um curador, eu começo a falar que eu estou curando aquela pessoa, eu começo a agir dessa forma, existem padrões que são assim. Nessa faixa aqui, isso é real, sabe? Na faixa de cá, em que já sou um liberto, não importa mais. Aqueles mestres são libertos. Nessa faixa aqui, eu estou ligado ao que se chama de karma, né? E quando eu chego lá e faço esse tipo de coisa, e por algum motivo aquilo dali é uma doença kármica, aquilo pode vir para mim. Nesse sentido. Então você vê vários curadores pelo mundo que às vezes ao final da vida estão lá passando por processo. Como é que pode? Ele trabalha Porque eles estão pegando o que não é deles, exatamente. Né? Mas porque a pessoa tem que querer, ela tem que assumir isso. Não é só isso, né? Na realidade, o processo da cura reconectiva, ele é inconsciente. Ela não tem que querer nada, né? Então, o que acontece Mas pelo menos permitir, ela tem que querer. Não, ela nem tem que permitir. Não tem pessoas que recebem que nem sabem que estão recebendo. E isso se é interessante. curam. Isso é interessante. Então, assim, uma coisa interessante, desculpa, Malu, é que agora você falou que ela não precisa nem permitir, e eu lembrei da questão de fazer curas à distância. Sim, né? sim. Então, essa pra gente é a maior prova aqui da cura reconectiva. Sim. Você imagina, a gente trabalha falando cura para o mundo inteiro do Brasil. As pessoas vêm de contato da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Há pouco tempo a Malu estava falando uma cura para uma senhora que estava naquela ilha Bali. Em Bali.
Ela estava em Bali, sabe? E ela ligou do Bali, a gente foi conversando pela internet, marcou um horário, e depois ela representava uma confecção do Brasil em Bali. Ela veio depois no Brasil fazer reconexão, que tem que ser presencial, né? Então, ela estava sabendo. Mas e as pessoas que não sabem? Por exemplo, se você chega pra gente, Valéria, e fala, eu tenho uma amiga que está na Europa, a gente faz daqui agora, nela lá, sabe? E existe sério risco da gente ligar para ela, eu tive espasmo, o que foi isso? Olha que interessante. Então a pessoa não tem que saber. Isso que cativou muita gente, porque é a prova viva que funciona. Não tem, não, então será que funciona? Não. Quando você pega uma pessoa que não sabe, e a única coisa que pode fazer, eu falo que são duas coisas que são bem básicas. A primeira é o praticante querer alguma coisa, a gente não tem que querer nada. Quando eu vou fazer uma cura numa pessoa, eu tenho que simplesmente jogar a frequência e deixar que ela haja. Então, se eu começo a querer alguma coisa, eu posso interferir e dar errado. É a primeira coisa. E a segunda coisa é o cliente que está recebendo a cura, sabe, não ter identificação com a doença, não querer ficar com a doença. Porque tem pessoas que às vezes, eu estou com esse câncer, é uma pessoa largada, agora todo mundo gosta de mim, eu prefiro ficar com câncer. Ele arruma um ganho secundário para a coisa, né? E nesse também momento, não adianta ele querer curar, porque aí não tem como trabalhar com intenção num trabalho desse. E o Eric bate muito na questão que não é o praticante que cura, não é a frequência que cura, é a pessoa que se cura. Então, é uma porta, é um nível de vibração que é oferecido para você conseguir acessar o seu processo, o seu poder de autocura, vamos dizer assim. Né? Então, a pessoa que lê o livro, se ela consegue começar a mexer com a frequência, ela vai começar a ter resultado. Que bom, que ótimo. Essa história que a Lúcia fala, eu falo que remédios funcionam muito, na maioria das vezes como uma alavanca, né? Para que a pessoa se cure. Então a pessoa, o remédio me curou, não. O remédio foi a alavanca para que eu me cure. Do mesmo modo que a cura reconectiva, do mesmo modo que as várias terapias que existem por aí, sabe, funcionam. São alavancas para que a gente se cura. E para as pessoas que quiserem passar pelo processo da cura reconectiva ou aprender, ou saber ativar, pode ser pelo livro, e tem seminários que o Eric vem anualmente, né, para o Brasil. Mas as pessoas que quiserem só passar pelo processo, como que elas podem fazer? Como que elas podem encontrar esses facilitadores? Tem um site, né, internacional. Nesse site internacional tem a lista dos praticantes, né, credenciados. É importante que as pessoas vejam isso, porque tem lá os praticantes que realmente são profissionais. O site é o www.thereconnection.com. Isso. A gente vai colocar. Então é importante que elas acessem o site. Lá tem um link para o diretório de profissionais, de praticantes, e lá ela vai achar o profissional da região dela. Temos no Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro. Ok. Gente, eu adoraria falar com vocês sobre reconexão também, mas nós vamos deixar esse assunto para um outro programa, porque daí nós vamos falar de uma forma mais abrangente, uma forma, né, mais só específica da reconexão. Então hoje nós vamos ficar com a cura reconectiva e a reconexão. Eu vou pedir os comerciais e a gente volta no próximo bloco com uma demonstração da cura reconectiva. Até já!